Boa noite a todos. Nós, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade de todos nós estarmos aqui na noite de hoje, com saúde e com muita paz. Agradecer também aos nossos queridos irmãos, a Tânia e o Marcos, pelo convite feito, e também a vocês todos que deixaram seus lares. E a cada lugar que nós vamos, nós ficamos muito felizes pela confiança, pelo carinho, que a cada dia multiplica o número de pessoas que vão à casa espírita em busca de novos esclarecimentos, de novas ideias, para que possamos nós colocarmos em prática em nosso dia a dia. Sendo assim, nós gostaríamos de iniciar a nossa singela palestra, cujo tema é A Vida Continua. Para isso, nós gostaríamos de remontar um fato que aconteceu há muitos anos atrás e com certeza é de conhecimento de alguns. No dia 1º de fevereiro do ano de 1974, a capital de São Paulo amanhecera naquela sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, com um fato muito triste, um fato que vem arrebatar inúmeras famílias, cujo depois vem, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos dá a certeza da continuidade da vida. É o incêndio do edifício Joelma, situado ali, próximo da Praça das Bandeiras, em 9 de julho, Avenida 9 de Julho, ao qual, a partir das 8 horas, todos os funcionários já haviam adentrado. Às 9 horas, no entanto, começa um incêndio, 26 andares. Da metade para cima, iniciou-se o incêndio. Eles que estavam abaixo do incêndio, todos desceram, de uma forma desesperada, claro, de uma forma ao qual estavam muito preocupados em salvar as suas vidas. No entanto, da metade para cima, ninguém se salvou. O fogo rapidamente atingiu os corredores, as escadas, os elevadores. Muitas pessoas que buscaram os elevadores, logo depois houve o rompimento da energia e muitos morreram como num forno crematório. E eles subiram as escadas. Alguns desencarnaram lá nas escadas pela fumaça intensa que vieram sufocar aquelas pessoas. Alguns tinham ideia de que vamos ao terraço, que com certeza lá no edifício Joelma tem um chamado heliporto, e aí os helicópteros haverão de vir e salvar a todos nós, como acontecera há 2 anos atrás, no edifício Andraus. No entanto, quando lá chegaram, não tinha heliporto. E algumas pessoas lembram que alguns pularam, outras morreram através do incêndio ou sufocada pela intensa fumaça. No primeiro andar, trabalhava um rapaz de nome Álvaro. Trabalhava na empresa Crefisul. E ele havia falado com os gerentes e havia conseguido um emprego para sua irmã Volquimar no 20º andar. E ela também trabalhava no Crefisul. Álvaro estava ali, um rapaz de 19 anos, Volquimar tinha 21. Estava na expectativa de receber a irmã, que não aparecia. Isso era por volta das 10h30, 11 horas da manhã.
Dona Valquíria encontrava-se num posto de saúde, junto com uma amiga, cuja filhinha estava adoentada e ela foi acompanhar. E lá no posto de saúde, na Brigadeiro Luiz Antônio, os rádios noticiavam essa triste tragédia. E ela então soube, através da rádio, que era exatamente aonde seus filhos trabalhavam. Entrou em desespero. Foi para casa. Ao meio-dia, Álvaro chegou e disse à mãe: fique tranquila, que com certeza Volquimar deve ter sido socorrida por algum policial, por algum médico, por alguém, e foi levada para um pronto-socorro. Fique tranquila, mamãe, porque com certeza nós haveremos de encontrá-la. E ele voltou para em frente do edifício Joelma. Inúmeras pessoas estavam na expectativa de receber o irmão, o pai, o amigo, que pudesse descer ou estivesse em qualquer outro lugar. Quando o relógio assinalou as 18 horas, Álvaro foi para casa. Encontrou Elógio com a mãezinha num grande desespero. Tinha um rapaz vizinho que os conhecia, estava motorizado e disse: nós vamos em outros hospitais, com certeza haveremos de encontrar Volquimar. Então foi o rapaz dirigindo, Álvaro do lado e a mãezinha no banco traseiro. Foram em alguns hospitais e não lograram êxito algum. No entanto, tiveram a ideia de ir no Instituto Médico Legal. E quando lá chegaram, Álvaro pediu que a mãe ficasse no automóvel. Entrou os dois rapazes. E quando foram vistoriar as gavetas, ele entrou em desespero, porque a irmã tinha desencarnado. Estava carbonizada. E então, como dizer à mãe? A mãe tinha um problema cardíaco. E aí eles sufocaram o desespero, sufocaram a mágoa daquele instante e tiveram uma ideia. Vamos dizer à minha mãe que não vimos o corpo de Volquimar. Vamos levá-la a um hospital próximo. Eu digo ao médico o que aconteceu, ele dá um sedativo à minha mãe e eu conto o que havia acontecido. Quando eles voltaram ao carro, recomposto, sufocando aquele desespero, aquela tristeza, disse: graças a Deus, mamãe, Volquimar não está aí. Adentraram no carro e foram em direção a um hospital qualquer. Isso era por volta das 20 horas da noite. Dirigindo o automóvel, Volquimar se materializou somente para os olhos de Dona Valquíria no banco traseiro. Ela então abraçou a mãe ficou surpresa, e ela envolveu com muito carinho e amor e disse: mamãe, Álvaro já viu meu corpo, ele está mentindo, ele não quer que a senhora entre em desespero, mas ele já viu. Dona Valquíria colocou as mãos no ombro do filho e perguntou: Álvaro, você viu Volquimar aí dentro, não foi? Não, mamãe, é claro que não. Eu nunca mentiria para a senhora. Volquimar, disse a mãe, mas ele está mentindo. Porque ele não quer abalar o seu sistema nervoso, o seu problema cardíaco. Mas o meu corpo está aí. Eu não pertenço mais a este mundo. Fique tranquila. Novamente, Dona Valquíria perguntou a Álvaro e ele negou. Quando chegaram no hospital, os dois adentraram, buscaram um médico, trouxeram lá um remédio, um copo d'água, e Dona Valquíria disse: eu sei. Vocês querem me dar um sedativo para dar a notícia de Volquimar, que ela morreu no incêndio, não é verdade? Os três se abraçaram.
num desespero natural de inúmeras famílias que haviam perdido outros seus entes queridos no edifício Joelma. Às 2 da madrugada, foi liberado o corpo. No dia seguinte, houve o sepultamento. Dona Valquíria, embora católica, embora tenha visto o espírito de Volquimar, que havia lhe consolado, não se conformava. Como? Há 2 dias ela estava aqui feliz, contente, e rapidamente a morte a ceifou, tirou de nós. Como poderia eu viver? No ano de 1974, Chico Xavier já era uma personalidade 3 vezes mais conhecida. Porque em 1971, de acordo com o Pinga Fogo, de julho a dezembro, ele havia triplicado o número de adeptos da doutrina espírita. E uma vizinha disse à Dona Valquíria: só Chico Xavier, com certeza, poderá consolá-la. Então nasceu-lhe a ideia, o desejo de conversar com Chico Xavier. Por incrível que pareça, Dona Volquimar tinha uma filha que morava em Araras. Dali um mês, Chico Xavier estaria se apresentando no clube da cidade de Araras. Então ela rumou para Araras. E quando Chico Xavier desceu do automóvel, Dona Valquíria era a primeira da fila. Então ela perguntou ao Chico: Chico, seria possível eu ter notícia de minha filha? Chico olhou para ela e respondeu: vamos acreditar em Deus. Nós temos o nosso pequeno trabalho, aonde ele lançava livros. Depois do trabalho, quem sabe, eu poderia dar-lhe uma notícia. Então Dona Valquíria sentou na primeira fileira, e quando terminou o trabalho, altas horas da noite, Chico disse: Dona Valquíria, Volquimar, ao qual ela não havia dito, manda dizer-lhe que no quarto dela, em algum lugar, existe uma cartolina, onde existem umas palavras: sim, não, Deus. Que ela, junto com umas amigas, ela procurava contato com o plano espiritual, da mesma forma que algumas pessoas brincavam com o copo, tentando entrar em contato com aqueles que estavam desencarnados. Deve, dizia a Dona Valquíria, deve haver algum equívoco, porque eu nunca vi isso. Como pode ser isso? A senhora procure no quarto dela. E esse é um instrumento ao qual, com certeza, nós teremos mais facilidade de entrarmos em contato com Volquimar. Dona Valquíria, o filho e mais uma pessoa retornaram para casa no centro da cidade. E chegando a casa, foram direto para o quarto de Volquimar. E começaram a vasculhar e encontraram numa gaveta ao fundo uma cartolina com as 3 palavras: sim, não e Deus. Fato esse que foi motivo de estudo por alguns cientistas da época, comprovando a veracidade da psicografia, da telepatia, se assim podemos dizer, de Chico Xavier em prescrutar a mente e demonstrar veridicamente que a vida continua. 2 meses, ela voltaria novamente a Uberaba. E receberia uma das mais belas mensagens que consta no livro Somos 6. No livro Somos 6 existem 2 personalidades que desencarnaram no edifício Joelma. A primeira é de Volquimar. E Volquimar começa mais ou menos assim: mamãe, naquela sexta-feira, eu estava muito feliz. E lá para as 9 horas começou um alerta
afirmando sobre o incêndio. Não conseguimos descer. Na mensagem fala daqueles que desencarnaram nos corredores, nas escadas, no elevador. Todos nós então nos unimos e fomos subindo, acreditando que poderíamos ser salvos. Alguns pularam pela janela naquele ato de desespero. Outros, no entanto, na confiança, subimos ao terraço, acreditando que poderíamos ser salvos. No entanto, quando lá chegamos, percebemos que seria o nosso fim. Algumas pessoas tiveram seus corpos carbonizados, incendiados, mas eu não sei porquê. Eu percebi que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Não dá naquele instante para contestar a vontade de Deus. Isso está na mensagem. E ela dizia: mamãe, eu sei que iria desencarnar. Assim como algumas pessoas se impregnaram do desespero, da revolta e pularam, eu me refugiei num canto. Eu sentei e esperei que o fogo viesse em minha direção, a labareda, e me ceifasse o corpo. Quando o fogo atingiu o meu corpo, eu nada senti. Porque eu visualizei, não sei como, alguns seres luminosos, dentre aquela fumaça, o fogo, que acorria sobre um, acorria sobre outro, ajudava-os e os amparava. A mim, eu estive a meu lado, vovô Álvaro. Vovô Álvaro tem o mesmo nome do irmão. Ele então acercou-se de mim, mamãe, e tirou-me do corpo. Fique tranquila, que eu nada senti. Naquele momento em que o fogo atingiu meu corpo, vovô afastou-me e disse: junto com outros, nós haveremos de seguir para o plano espiritual. Mas eu disse a ele: como poderei eu ir para o plano espiritual, sabendo que lá embaixo tem a minha mãe, que eu a amo? Ela com certeza deve estar num grande desespero. Permite-me, vovô, que eu possa ir abraçá-la, beijá-la, levar um conforto àquela que me colocou ao mundo, que me deu a vida. E hoje eu parto para o plano espiritual, sem dizer um adeus, sem dizer um olá. Quantas pessoas estão ao leito e têm tempo de falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com aqueles que estão aos seus lados, mas eu gostaria de levar um consolo a ela. Então não sei porquê, ele envolveu-me, levou-me até o automóvel, e ali uma grande felicidade apossou-se de mim, porque eu fiz-lhe ver, mamãe, que a vida continua. Eu fiz com que se despertasse em você a crença na continuidade da vida. Portanto, eu gostaria que a minha mensagem se estendesse a outras tantas pessoas, para dizer a elas que muitos daqueles que desencarnaram com corpo carbonizados, decomposto pelo fogo, eles estão ainda muito ligados ao corpo, e eles todos precisam dos seus entes queridos, de muita oração, de muita prece, porque a prece faz com que eles tenham os seus corpos renovados, aquela saudade, aquela confiança renasce em seus corações, e eles conseguem sobreviverem, conseguem compreenderem o porquê de tudo aquilo. Isso nos trouxe Francisco Cândido Xavier.
E aí nós remontando a história, nós vamos observar que, durante aqueles 3 anos, Jesus estivera com os discípulos amigos. Mas agora, Jesus tinha sido crucificado. No Monte das Oliveiras, Jesus sabia que, dali a alguns instantes, ele seria chamado ao grande testemunho. E ele então tinha os discípulos ao seu lado. Era madrugada. Então ele pediu aos discípulos que pudessem compartilhar com ele naquele momento tão difícil e que orassem. Jesus se afasta para conversar com Deus, para que, se fosse possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. Jesus retorna e os encontra dormindo. E ele lhes diz: nem por um momento vocês conseguiram ficar em vigília orando comigo. Mas não tem problema. Orem agora. Jesus de novo volta ao Monte das Oliveiras para conversar com Deus. Logo depois ele retorna e eles estão dormindo. Novamente os adverte para que se mantenham em oração. Ele volta e na terceira vez ele é preso, é julgado, condenado e crucificado. Os discípulos se dispersam. E agora? O grande Senhor das nossas vidas, aquele que nos deu força, confiança, fé, alegria, partiu como qualquer um dos outros. Ninguém lá na casa de Simão Pedro tinha a capacidade de dizer assim: nós tomaremos a frente. Ninguém se sentia com forças suficientes para dar continuidade àquela grande tarefa. O que fazer? Seria verdade, de fato, tudo aquilo que Jesus pregou? Mas ele passou pelo mundo assim como outros tantos. Entregou sua vida, foi crucificado e nós estamos aqui abandonados. Então, no terceiro dia, Jesus ressuscita. Maria o vê lá no túmulo, lá no jardim, e vai dizer aos discípulos. Então Jesus vai encontrá-los na Galileia, e se materializa, e come pães e peixes. A partir daquele instante, todos os discípulos têm a confiança de que a vida continua. Todos eles darão a vida por amor a Jesus, pela sua mensagem, pela confiança em Deus. Todos eles serão, de uma forma ou de outra, sacrificados. E assim, nós vamos observando que, para todos nós, que somos espíritas agora, que lemos inúmeras mensagens, que temos a oportunidade de ouvir as diversas preleções, nós ainda temos um pouquinho de dúvidas do plano espiritual. Então, voltemos àquele instante que Jesus nos encontra dormindo. Passados tanto tempo, através da psicografia de Humberto de Campos, diz que Deus pergunta a Jesus: Jesus, como estão os meus filhos? E Jesus diz a Deus, ao Pai, ao Senhor da vida: sabe, meu Pai, muitos ainda dormem, muitos dormem. E então, Jesus responde: das ovelhas que o Senhor me confiou, com certeza nenhuma haveria de se perder. Mas algumas pessoas ainda sonham, mesmo dormindo elas sonham com a caridade, com a fraternidade, com a solidariedade, com as práticas da caridade. Alguns sonham, mas eu já vejo que se desponta aqui e ali alguns que estão trabalhando pela obra, pela minha obra que eu deixei. Primeiro foram os discípulos.
E nós lembramos Francisco de Assis, o grande pregador da Itália, de Assis, que pregou o voto de pobreza, um dos maiores seguidores do Evangelho do Cristo. E nós lembramos de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce da Bahia, nós lembramos de Martin Luther King Jr., de Nelson Mandela, de Mohandas Gandhi, mas lembramos também de Bezerra de Menezes, de Eurípides de Barçanufo, de Caibar, e por que não Francisco Cândido Xavier? Então é Jesus falando com Deus e dizendo: muitos dormem, outros sonham, alguns aqui e ali já despontam para a caridade, uns aqui e ali já têm a ousadia de ir à casa espírita e lançar mão de um trabalho, nem que for um copinho d'água, um enxoval, ajudar na cesta da caridade. Quando chega a Páscoa, o Dia das Crianças, o Natal, Jesus, existem algumas pessoas que estão despertando para a espiritualidade maior. E isso é o que nos proporciona o Centro Espírita Fraternidade Irmã Maria. Não só este, como outros tantos. No primeiro momento, nós chegamos a casa para ouvir, tomarmos o passe, tomarmos a água, e com o tempo nós nos damos conta que somente isso não dá para ficar. Então nós queremos fazer muito mais coisas, porque a vida continua. E nós seremos do outro lado aquilo que aqui nós semearmos. Não dá para ficar mais parado. Não dá mais para nós perdermos tempo em futebol, televisão, carnaval e outras tantas coisas mais que nos distrai e nos tira do foco da realidade espiritual. Porque aí fora, tudo concorre para as distrações, para o lazer, para as diversões. Mas a verdadeira essência é o mundo espiritual. É para isso que nós reencarnamos. É para isso que nós viemos à Terra, para quitar as nossas dívidas. Porque alguém pode dizer assim: mas eu frequento já o Irmã Maria há 5 anos e as provações continuam. Por quê? Porque nós temos os nossos débitos passados. E tem uma passagem no Evangelho que diz assim: vinde a mim vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não diz que tirar de nós, que vai tirar a nossa cruz. Pelo contrário, vai nos dar forças, porque toda aprovação com Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. Então compreendamos que ao vir na casa espírita, nós temos um compromisso com Jesus, que é de lançarmos mão à obra, ao trabalho, à nossa renovação. É cada um de nós que estamos aqui, inclusive a mim que estou falando, que nós estudamos o Evangelho. Então é nós que temos que perdoar, que temos que compreender, que temos que deixar o rancor, sufocar a mágoa, a tristeza. É nós. Porque se amanhã ou depois nós desencarnarmos, é nós sozinhos com a nossa consciência perante o plano espiritual. Sendo assim, a cada momento que aqui nós estamos, nós fizemos um pacto de renovação e de amor para com o próximo e para com Jesus. Então, nós agradecemos imensamente o carinho e a atenção de todos vocês. Que Jesus possa renovar as nossas forças de colocarmos em prática. Porque quando aqui nós chegamos, nós que trabalhamos pouco tempo na casa espírita, encontramos um ambiente muito luminoso, iluminado, pétalas luminosas caindo sobre o ambiente, por esses 3 grandes divulgadores da doutrina através da música. Então, nós poderíamos falar um pouco mais, mas como eu também amo música, Otânia,
eu gostaria também de ouvi-los um pouquinho mais. Então, que Jesus abençoe a todos vocês e que dê, ainda dá tempo, né? Um 2014 cheio de paz, de saúde e de prosperidade. Muito obrigado a todos.